Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Rio de Janeiro define datas para a retomada das aulas presenciais no estado. Minas Gerais e Porto Alegre anunciam medidas de reabertura do comércio. E os gols da noite pela rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. O Rio de Janeiro definiu agora à noite um calendário para o retorno das aulas presenciais no estado. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Olá, Pedro. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as aulas na rede privada podem ser retomadas a partir do dia 14 de setembro. Nas escolas estaduais, a previsão é 5 de outubro. Só que essa medida vale apenas para as regiões com baixo índice de contaminação por coronavírus por no mínimo 2 semanas seguidas. O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial, também autoriza a reabertura de teatros e cinemas já nessa quinta-feira para as áreas com bandeira amarela, como a região metropolitana do Rio. Só que cinemas com 40% da capacidade e respeitando 2 metros de distanciamento. Teatros e centros culturais com ocupação de 1/3 dos lugares. Patrícia. Obrigada, Pedro. E em São Paulo, a vacina chinesa já apresentou resultados positivos durante a fase de estudos clínicos. A Giovana Rizardo tem mais informações. Giovana, boa noite. Quais foram os avanços aí? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Parte dos voluntários já recebeu a segunda dose da vacina e não apresentou efeitos colaterais. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, esse resultado só reforça, Patrícia, a segurança que esse medicamento apresenta e que inclusive já tinha demonstrado na fase anterior dos testes. Agora, os estudos estão na última fase, em que participam 9 mil voluntários, que são profissionais da área de saúde, como médicos e também enfermeiros. O Instituto Butantan, que é quem coordena essa pesquisa no Brasil, continua acompanhando esses estudos nos 12 centros de pesquisa em 6 estados. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. Em Minas Gerais, antecipou o retorno do funcionamento gradual de academias e agências de viagem. Virgínia Nalon fala ao vivo com a gente. Como é que vai funcionar, Virgínia? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. A retomada desses 2 setores estava prevista para acontecer na chamada Onda Verde, que libera as atividades não essenciais com alto risco de contágio. As academias vão abrir com horários agendados e fechar para limpeza a cada 2 horas. Também haverá medição de temperatura, entre outras medidas. Segundo o governo mineiro, o retorno das agências de viagem ajuda na retomada de outros setores do ramo, como aeroportos, hotéis e pousadas. Patrícia. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.456.652 casos de coronavírus, com 111.100 mortos, 1.212 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.615.254 pacientes estão curados da Covid-19, sendo que 61.075 foram nas últimas 24 horas, 730.298 seguem em acompanhamento. Porto Alegre alterou uma série de medidas para permitir que o comércio passe a funcionar de segunda a sexta, das 10 da manhã até às 5 da tarde. O Vitor Costa tem os detalhes. Boa noite. Quando é que o decreto entra em vigor, Vitor? Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A partir desta sexta, 21 de agosto. Essa nova determinação da Prefeitura vale para o comércio de rua. Já as lojas de shoppings vão funcionar somente de segunda a sexta, do meio-dia até 7 da noite, exceção para os serviços considerados essenciais. A nova determinação vale também para a prática de esportes. Está liberada a prática de esportes individuais, inclusive em clubes, quadras esportivas e condomínios, desde que sem contato físico e com distanciamento mínimo de 2 metros entre os praticantes. Patrícia? Obrigada, Vitor. Goiás bate recorde de calor, faltando 2 dias para a chegada de uma frente fria. Vamos falar com a Revana Oliveira. Boa noite, Revana.
Boa noite, Patrícia. Os termômetros marcaram nesta quarta-feira 38,5 graus na cidade de Aragarças, que fica a 380 quilômetros de Goiânia. Foi a maior temperatura registrada em 3 anos. Segundo o Centro Meteorológico e Hidrográfico de Goiás, até o fim de semana o calor deve despencar por conta de uma massa de ar polar que se aproxima. A expectativa é que a mínima seja de 3 graus em algumas regiões do estado. Mas o frio vai durar pouco, porque na segunda-feira volta a esquentar com máximas entre 30 e 35 graus. Na capital do estado, a temperatura chegou aos 36 graus. Apesar do novo recorde, Goiás já registrou 42 graus de temperatura, isso em 2015. Patrícia. Obrigada, Rivana. O Congresso Nacional derrubou mais 3 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Olá, Nathalie, boa noite para você. Oi, Patrícia. Boa noite a todos. Entre os vetos derrubados está o que tirava a prioridade do atendimento médico e sanitário para as populações indígenas e quilombolas durante a pandemia. Também voltaram a valer as leis que transferiam as terras da União para Roraima e Amapá. E que torna obrigatório também o uso de máscaras em escolas, comércios e templos religiosos. O Senado derrubou ainda o veto que proibia estados e municípios de darem reajuste a servidores até o ano que vem. A derrubada desse item foi duramente criticada agora à noite pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele alegou que o congelamento dos reajustes foi uma contrapartida para a liberação de 60 bilhões de reais a estados e municípios pela pandemia. Esse tema ainda precisa ser analisado pela Câmara, o que deve acontecer nesta quinta-feira. Patrícia. Obrigada, Nathalie. E os debates sobre o ajuste fiscal e o teto de gastos ditaram os ânimos no mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,13%, cotado a R$ 5,53. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,19%, mas ainda fechando acima dos 100 mil pontos. Uma reforma tributária verde pode ser a alternativa para modernizar o sistema de impostos no país. O modelo é defendido pelo deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele integra a comissão especial da reforma tributária e explicou a proposta no JR Entrevista desta quarta. Nós precisamos entender que a política tributária de qualquer país, ela tem efeitos fiscais e extrafiscais. Os efeitos fiscais é quando ela tem como objetivo simplesmente arrecadar recursos para que o Estado preste seus serviços. Mas existem efeitos extrafiscais. A extrafiscalidade dos tributos, ela ocorre quando, por exemplo, você usa um tributo para desenvolver uma região, você usa um tributo para proteger o meio ambiente, você renuncia a um tributo para estimular uma atividade que gera muito emprego, você usa o tributo para reprimir a utilização de produtos nocivos à saúde. Você usa o tributo para estimular a compra, por exemplo, da cesta básica, de medicamentos genéricos. Então, isso é a extrafiscalidade do tributo. E essa extrafiscalidade, na reforma tributária, ela tem que ser considerada para a questão ambiental. O Estado do Amazonas, enquanto uma propriedade no Sudeste pode plantar em 80% da propriedade e precisa preservar 20%, no Amazonas é o inverso. Pode plantar em 20% e precisa preservar 80%. Alguém tem que pagar esse custo. Como é que o Brasil optou por pagar esse custo? Oferecendo uma alternativa econômica ao Estado do Amazonas, não degradante do ponto de vista ambiental. Zona Franca de Manaus. Então, primeiro nós precisamos entender a Zona Franca como um instrumento de proteção da floresta e de desenvolvimento, de geração de emprego, sem agressividade ao meio ambiente. Mas isso não é suficiente. Nenhuma indústria se sustenta a vida inteira com incentivo fiscal e barreira comercial. Então, nós propomos, nessa proposta de reforma tributária verde, a criação de um fundo através de recursos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para ampliar o mix de produtos da Zona Franca de Manaus, com investimento no que nós chamamos de bioeconomia amazônica, que são as fragrâncias da Amazônia, dermocosméticos, fitoterápicos, além de fazer o concentrado do refrigerante, fazer o concentrado de suco das frutas regionais
e, por outro lado, uma indústria de software. Por quê? Porque a indústria de software ela é alocacional. Ela não precisa de estrada, não precisa de porto, não precisa de aeroporto. Ela precisa de inteligência, de saber e de nuvem. Então, é essa a lógica é de aproveitar a extrafiscalidade dos tributos para que a política tributária do Brasil seja um instrumento de proteção do meio ambiente. E isso exige ações positivas para o estado do Amazonas, que é o estado que tem a maior percentual de floresta preservada no Brasil. Acabou há pouco a terceira noite da convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos. A maior expectativa era em torno dos discursos do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, e da primeira mulher negra a disputar a vice-presidência por um grande partido, a Kamala Harris. Foi a vez da senadora aceitar oficialmente a nomeação como candidata a vice-presidente. E o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão tentar retomar as sanções contra o Irã e que foram suspensas pelas Nações Unidas. Segundo Trump, as sanções são necessárias para que o Irã jamais tenha uma arma nuclear. Ele voltou a criticar o acordo feito em 2015 pelo então presidente Barack Obama e o vice Joe Biden, hoje adversário dele nas eleições. O presidente também declarou que a campanha de reeleição entrou com um processo nesta quarta-feira contra Nova Jersey, depois do estado anunciar que vai enviar cédulas pelo correio para todos os eleitores. Milhares de moradores de São Francisco tiveram que abandonar as casas por causa de incêndios florestais. Nesta quarta-feira, um piloto de helicóptero que combatia as chamas morreu na queda da aeronave. A Califórnia foi atingida por quase 11 mil relâmpagos em 3 dias, enquanto o estado sofre uma onda de calor recorde. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 50 casas foram destruídas. Palestinos e israelenses entraram em confronto nesta quarta-feira após protestos na faixa de Gaza. Quem tem mais detalhes é a correspondente em Tel Aviv, Bianca Zanini. Centenas de pessoas protestaram na Cisjordânia e em Gaza contra a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Os manifestantes atiraram pedras contra as forças israelenses, que responderam com gás lacrimogênio. Os palestinos dizem se sentir traídos pelos Emirados após o anúncio histórico da semana passada. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Obrigada, Bianca. No México, o estádio das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 86 agora abriga o vestibular de uma das maiores universidades do país. Os estudantes fizeram as provas nas arquibancadas, que foram usadas pela primeira vez na pandemia. Todos tiveram que cumprir os protocolos de prevenção ao coronavírus. Agora o futebol. No Campeonato Brasileiro, Fortaleza venceu Goiás por 3-1. Veja os gols da quarta rodada. O Inter fez o primeiro gol contra o Atlético Goianiense, com Musto. Thiago Galhardo marcou o segundo. E o terceiro. No Rio, o PP colocou o Grêmio na frente do Flamengo. Mas no segundo tempo, Gabriel empatou. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro. Gols de Luiz Fernando e Caio Alexandre. O Palmeiras visitou o Atlético Paranaense e marcou o gol da vitória com Rafael Veiga. Alejandro fez 1-0 para o Bragantino contra o Fluminense. Nenê deixou tudo igual, mas Luiz Felipe garantiu a vitória do Bragantino, 2-1. Já o Corinthians derrotou o Coritiba. Léo Natel fez o primeiro. Os paranaenses empataram com o Sassá. Jô marcou o segundo e Gustavo o terceiro. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h25 da manhã. Uma excelente noite para você.